Como o Dia das Crianças tá aí, nada melhor do que comemorar com essas crianças que nós amamos. Porque eu juro que nunca tive entre as minhas mãos uma mãozinha tão pequena como essa. É que eu só tenho 8 anos. Bom, na verdade o Chespirito tinha quase 50 anos quando gravou essa cena, mas a gente sabe que existem até jovens de 80 e tantos anos. Bora ver como os atores eram quando crianças? Então pega o seu triciclo para vender garrafas pro dono da venda da esquina e vem com a gente. Começando pelo grande criador de todo esse universo que a gente adora, vamos falar um pouquinho sobre a infância do Roberto Gomes Bolanhos, ou então o Chespirito. Ele nasceu no dia 21 de fevereiro de 1929, em um bairro chamado Colônia del Valle. Esse bairro fica na cidade do México e inclusive foi citado em um esquete do Chompiras. Eu a conheci no edifício onde você mora, no edifício... Colônia do Vale. Colônia do Vale, isso! Sua infância foi basicamente com sua mãe Elza e os seus irmãos Francisco, que nasceu 3 anos antes, e Horácio, que nasceu 1 ano depois, em 1930. O Horácio era um grande braço direito do Roberto, sendo que cuidou das finanças do irmão durante toda a vida e também interpretou o maravilhoso Godines. Esta é a posição, Godinho. Assim, assim. Não se mova. Assim, é bem quietinho, não respire. O pai deles, que era ilustrador e pintor, faleceu em 1935, enquanto o Roberto só tinha cerca de 6 anos. Por isso, cresceu apenas com sua mãe e os seus irmãos. Ele chegou a morar com seus tios em Guadalajara e, inclusive, o seu tio trabalhava na área da elétrica. E isso influenciou diretamente o Roberto, que anos mais tarde foi estudar engenharia elétrica. Ainda bem, né? Ainda na infância e adolescência, ele se divertia bastante e sempre teve um gosto muito grande por esportes, sendo que até se aventurou no futebol ao lado do Horácio. Tanto é que nós vemos muitas e muitas cenas em Chaves envolvendo esse esporte. E ele vai soltar e vai fazer um gol que... E ele também chegou a lutar boxe, principalmente para se defender de outras crianças maiores do que ele. Porém, teve que manter a atividade totalmente escondida da família. Agora sim, me dá um golpe. Como? Como você quiser, você que sabe. E quem também sofreu bastante para se defender das pessoas foi o nosso querido Edgar Vivar, que já afirmou que durante sua infância e adolescência sofreu muito bullying. Nascido na cidade do México em 1948, o Edgar encontrou várias barreiras, principalmente por conta do seu peso, dos seus dentes e também por usar óculos. E o mais curioso é que como o Sr. Barriga ele colocava óculos e como o Nhonho colocava dentes postiços ainda maiores. E em uma entrevista ao portal UOL, o Edgar, que já realizou várias palestras sobre o combate ao bullying, chegou a falar um pouquinho mais sobre o assunto. Quando eu era um menino, era terrível, terrível. Era diferente, por ser gordinho, por usar óculos, tinha dentes grandes. Eu penso que as pessoas são valiosas por o que tem dentro. Isto são as coisas mais importantes. Mas o ator compartilhou uma coisa bem interessante sobre a sua infância, que aliás envolve o Brasil, você acredita? Em entrevista à Veja São Paulo, o Edgar contou que gosta do Brasil por recordar seu avô paterno, que escreveu um livro de poemas com o título Saudades. E o detalhe é que essa palavra não existe em espanhol, então o Edgar perguntou ao seu avô o que ela significava, e então ele, que era muito fã do Machado de Assis, respondeu: "Você ainda é pequeno para compreender, mas quando eu não estiver mais aqui, certamente saberá o que significa." Convenhamos, bem emocionante, né? Já alguns atores não temos tantas informações assim sobre as suas infâncias, como é o caso da Angelines Fernandes. E bom, para ser sincero, a gente não achou nada muito relevante. Mas também, como ela nasceu em Madrid, na Espanha, em 1924 e se mudou para o México aos 25 anos de idade, muita coisa se perdeu no meio do caminho. E não, galera, ela não nasceu em 1922, como se fala muito por aí. Pelo menos agora, atualizaram a página dela lá na Wikipedia com a data certa. E a guerra civil que rolou na Espanha estourou quando ela tinha apenas 12 anos de idade. Então a gente só encontra informações dela sobre o começo de sua carreira e também sobre a luta contra a ditadura de Francisco Franco. Aliás, você não sabia dessa? A Bruxa do 71 combateu o governo franquista. A gente já falou mais sobre isso nesse vídeo que tá aqui no card.
tarde. E aí, será que ela também entrou em guerra contra a Dona Florinda quando ela ameaçou o seu galã Madruga? Algum dia ele vai voltar, porque guerra é guerra! E aliás, na internet correm muitas fotos da Angelines Fernandes como se fossem de sua infância, do seu período ainda jovem e tudo mais, mas eu já vou te dizer que a grande maioria é fake, viu? Na verdade se tratam de outras pessoas, mas deixa isso pra lá, vamos deixar isso pra outro vídeo porque é outro assunto longo. E pra variar tem mais coisa distorcida no universo de Chaves. E o Raul Chato Padilha, o nosso Jaiminho, nasceu em 1918 em Monterrey, lá no México, sendo o ator mais velho de todo o elenco. Ou melhor, o mais charmoso. Não me leve a mal, mas ultimamente você tem estado muito elegante. Também não temos muitas informações sobre a sua infância, apenas sabemos que ele era filho de dois artistas, Juan Bautista Padilha e Candelária Garcia. E aliás, o Raul fez a sua estreia no teatro no dia 3 de setembro de 1923, quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Fala sério, é muito talentoso esse carteiro, né? E sabe quem nasceu apenas um dia antes? Eu não fui. O Ramon Valdez, ou seja, o seu Madruga. Bom, pelo menos essa é a data que temos até o momento. Talvez em breve teremos algumas novidades sobre esse assunto, mas ainda tá na casa do talvez. Quando se confirmar eu volto para falar. Sua família era muito numerosa, pois os seus pais, Rafael Valdez e Guadalupe Castilho, tiveram ao todo 10 filhos. Entre os filhos estavam também Manuel, mais conhecido como El Loco, Antônio, que ficou conhecido como El Ratón, e Herman Tintán, todos famosos nomes do cinema mexicano. E quando era novinho, ainda aos 2 anos de idade, o Ramon se mudou da cidade do México para Ciudad Juárez, em Chihuahua, pois seus irmãos já estavam começando a atuar. E poucos anos depois, foi a vez do Ramon pegar uns papéis aqui e ali, ao lado de seus irmãos, e também ao lado de outros astros do cinema mexicano, como Cantinflas e Pedro Infante. Sim, aquele Pedro Infante. El conquistador de México foi Pedro Infante. E não foi só o Rafael e a Guadalupe que tiveram muitos filhos. Dá uma olhada nessa foto do casal com todos os seus netos. E aliás, quem também teve muitos filhos foi o Rubem Aguirre, o nosso professor Girafales. Ao todo, o mestre linguista teve 7 filhos com a sua esposa Consuelo Reyes. O encanamento de 1 quilômetro nasceu na cidade de Saltillo, em 1934, onde estudou até o 2º ano do 1º grau. E depois foi viver com a sua família em Torreón, onde completou os estudos e foi considerado um aluno muito bom, apesar de inquieto. Quem diria, hein, Girafales? E aliás, você sabia que esse tá do professor foi inspirado em um professor que ele teve na sua infância? Se você não sabe, é porque não está assistindo muitos vídeos do nosso canal, porque a gente já falou sobre isso aqui. Então já vai se inscrevendo, clica no sininho e também já pode clicar no like, porque se você está vendo o vídeo até agora, eu acho que já está gostando. Se ainda não tiver convencido, deixa o like no final, mas ó, não vai esquecer, hein? Assim você fortalece muito o nosso trabalho e no Vila do Chaves eu tenho certeza que você também aprende bastante. E não dizem por aí que nunca é tarde para aprender? Exatamente. Em uma entrevista, o Rubem falou que a sua infância foi muito diferente dos dias de hoje. Como não havia nada eletrônico, ele brincava bastante de ioiô, pipas, carrinhos e aviõezinhos. E como ele amava brincar na rua, toda vez que acabava de fazer a lição de casa, já saía para brincar. Mas por ser o filho mais velho, também acabava pagando o preço por todas as suas travessuras. Aliás, ele devia realmente ser uma criança um tanto quanto complicada, porque ele chegou a fazer uma bomba com seus amigos e também fraturou seu nariz. E por falar nisso, eu já vou lançar a palavra-chave de hoje, hein? Qual foi a maior arte que você aprontou na sua infância? Olha, só por falar maior arte, já significa que eu tô ficando velho, né? Isso é muito jeito de pai de falar. E eu acho que eu já falei isso no canal, mas teve uma vez que eu e meu irmão estávamos na casa da minha avó, e aí a gente assistiu Chaves, vimos o episódio do atropellamento do Chavinho, e aí resolvemos encenar essa cena aqui. O que você quer? Atropelaram o Chaves ali, ó. Eu sei que o Chaves gosta de presunto no pão de forma, presunto no pão francês, presunto na...
E aí meu irmão tacou ketchup em mim, saiu gritando, chamando minha avó e falou que eu tinha caído e me machucado. E eu lembro claramente dela quase desmaiando vendo aquela cena e ficou guardado na memória. Mas ó, se você for criança, ou não também, né, vamos deixar bem amplo, não tô incentivando a fazer nada disso, fazer nada errado, hein? Só quero que você comente aí embaixo porque eu tô curioso para ler tudo. Não acredito. E eu falei sobre o Ramon e o Rubem terem vários filhos, e isso era uma coisa até que meio comum na época, mas apesar de tudo, nem todos os atores seguiram esse mesmo caminho. A Maria Antonieta, por exemplo, só teve um filho biológico e ela era um pouco mais nova que os outros atores, sendo que hoje ela tem, na verdade, quem sabe sua idade? O que importa é o fato, não importa a quantidade. Digo isso porque ela nasceu em 22 de dezembro, mas tem sites que diz que foi em 1950, e em seu livro ela falou que foi em 49 e outros atores já deram a entender que foi em 46. E recentemente em sua página oficial inseriram uma informação de que ela tem 65 anos, ou seja, então ela nasceu por volta de 1956. Olha, tá bem difícil saber a data de nascimento dela, viu? Depois dos 40, cada ano de mulher tem 60 meses. Mas apesar de tudo, a gente pelo menos sabe o seu nome completo, que é muito grande, aliás. Maria Antonieta de las Nieves Gomes Rodrigues, a mais nova dos seus irmãos. Desde cedinho, ela já teve aulas de atuação e dança. E quando ainda era criança, a Chiquinha já estava participando de grandes trabalhos, até mesmo da primeira novela que foi produzida no México, chamada Senda Proibida. Em 63, recebeu um prêmio de melhor atriz infantil e 2 anos depois, recebeu o mesmo prêmio novamente. Espertinha desde sempre, né? Já a infância da velha ou melhor dizendo, da Dona Florinda, foi mais difícil e triste. Ela nasceu em 1949, em uma cidade chamada Rutipila, e os seus pais eram bem pobres. Eles se separaram e deixaram os filhos Florinda, Esther e Hector, e não tô falando do Bonilha, com os avós. O problema é que eles eram pouco cuidadosos e as crianças acabavam passando por várias necessidades. Inclusive, a mãe da Florinda, que raramente havia, tinha problemas neurológicos. Então, em uma crise, atirou ferro de passar nela e acertou em cheio seu rosto. E, portanto, ao longo dos anos, ela teve que fazer diversas cirurgias no nariz, pois sempre sofreu com alguns problemas para conseguir respirar. Somente quando já era adolescente, ela começou a estudar atuação, canto e dança. E chegou a fazer parte da Associação Nacional de Atores logo depois de concluir o ensino médio. Agora, o tesouro da Dona Florinda, o Kiko, teve um motivo bem curioso para começar a inflar as suas bochechas ainda na infância. Tive que gastar para comprar todos os vidros que uma certa pessoa me quebrou. Que eu não quero dizer quem é, mas que tem as bochechas de mamão macho. O Carlos Villagrán nasceu em 12 de janeiro de 44, na Cidade do México, apenas um dia depois do meu nascimento. E o que isso muda? Nada, é só um comentário inútil. Ele é o segundo de 4 filhos e como sua família era muito pobre, o Carlos começou a trabalhar ainda pequeno para ajudar o seu pai, que era fotógrafo de jornal. E até hoje o Carlos costuma falar que a sua família era tão pobre que até mesmo os outros pobres não queriam se misturar com eles. Muito diferente do Kiko, aquele menino todo metido e rico, né? Vamos jogar futebol nós dois juntos, tá? Saiba que eu não posso, porque não devo sujar minha roupa, pois tenho que ir à festa dos Pires Cavalcante. E o Carlos tinha um tio chamado Chapeira, que era conhecido em toda a família por ter as bochechas infladas. Então, quando ainda era bem novinho, começou a tirar sarro do seu tio, virando um pequeno bochechudinho. Ele percebeu que fazendo isso, todo mundo ria e divertia muito as pessoas. Muchos de ustedes pueden pensar que lleva algo dentro de la boca, aparte de la dentadura. ¿Qué lleva? Pero no soy así, así es, Kiko. Pero yo soy así, no una cosa que digo. Tá mejor, Kiko. Então foi ali na infância que já começou aquele sonho de um dia se tornar comediante ou jogador de futebol. Bom, ainda bem que deu certo como comediante e ator, né? Mas se você reparar bem, como eu disse, tem várias cenas de Chaves que envolvem o futebol. E em praticamente todas, o Kiko tá por ali. Agora sim, presta atenção, hein? Espera, para.
E como esse esporte é uma grande paixão no Brasil, no México, em Chaves e até mesmo para os fãs do seriado, nós fomos atrás de todos os clubes e atletas citados. Tá curioso para saber um pouco mais sobre isso? Só clicar aqui do lado. Então a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.